o diabo praguejava entre dentes do brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do conselheiro, enfiando às pressas o seu inseparável, sobretudo de Casimiro Alvadia, um pano branco. É o diabo. Esta menina já devia ter casado. É um médico falando que a menina deveria ter casado. Disso sei eu, balbuciou o outro. E não é por falta de esforço da minha parte, creia. Diabo, faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar se sacrifique desse modo. Enfim, ainda não é tarde, mas se ela não casar quanto antes, não respondo pelo resto. Isso aqui, ó, no terceiro parágrafo, chama-se determinismo, determinismo biológico. O ser humano, ele é fruto, ele é um desdobramento das convenções ou das heranças biológicas, dos aspectos biológicos. Então o doutor acha que Lobão inflamou-se. O conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos impressionáveis. Eram terríveis, eram violentos. Quando alguém tentava contrariá-los, não pediam, exigiam, reclamavam. Eu não vou analisar muito, tá? Aqui é um fragmento em que aparece o determinismo biológico. O naturalismo é literatura científica. O romance naturalista é até chamado de romance de tese. O escritor escreve para defender uma ideia. Primeiro eu vejo o que a questão pede e depois eu faço mais comentários aqui do naturalismo. Questão. O romance O Homem, de Aloysio Azevedo, insere-se no contexto do naturalismo, marcado pela visão do cientificismo, sem dúvida. No fragmento, essa concepção aplicada à mulher define-se por uma conivência com relação à rejeição feminina de assumir um casamento arranjado pelo pai. No fragmento aqui lido, o médico está irritado com o fato de a menina não ter casado. Ele até fala no terceiro parágrafo ali que é um absurdo, leio textualmente, tá? Faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar se sacrifique desse modo. Isso é o determinismo biológico, é um aspecto, uma influência da ciência na literatura. Então, a letra A é inadequada. No fragmento, a concepção cientificista define-se por uma caracterização da personagem feminina como estereótipo da mulher sensual e misteriosa. Essa ideia de sensualidade e mistério é romântica. Tá? Pode até ser meio simbolista, não é naturalista. Tá? Seria outra coisa, não seria misteriosa. Convicção de que a mulher é um organismo frágil, sim. Tá? Então, e condicionado por seu ciclo reprodutivo. A letra C faz uma paráfrase muito boa do texto em geral, mas principalmente do terceiro parágrafo, que é ali o aspecto mais evidente, o fragmento em que há maior evidência das teorias cientificistas e naturalistas. Se houver só 3 alternativas, eu marcaria a letra C sem duvidar. Submissão da personagem feminina é um processo que a infantiliza e a limita intelectualmente. Não se fala de infantilização no fragmento, nem de limitação intelectual. Incapacidade de resistir às pressões socialmente impostas, representadas pelo pai e pelo médico. Naquele fragmento, o que se destaca é o determinismo biológico. Por isso, se deve assinalar a alternativa C. O naturalismo é uma literatura influenciada pela ciência, tá? Principalmente pelo determinismo biológico e também determinismo racial, inacreditavelmente, e o determinismo social. O homem é fruto do corpo biológico, da raça, tá? Racial e também do meio, determinismo social. E esse romance aqui, O Homem, apresenta a história de uma garota, uma personagem lá, é uma mulher que chama-se Magda, e ela enlouquece porque ela não se casa. É uma teoria muito arcaica, obviamente, que é apresentada aqui no romance. Outro aspecto muito relevante no naturalismo é o fato de a literatura ter um caráter engajado, vai haver uma denúncia da condição de vida das pessoas menos favorecidas. Uma literatura, sim, social, uma literatura que fala dos pobres, mas ainda com uma perspectiva elitista. Tá? É uma literatura social, sem dúvida, uma literatura engajada e também uma literatura científica. Adiante. Eu tenho aqui um soneto do Gregório de Matos, é o barroco. Tá? O Gregório de Matos vai fazer uma poesia social, ele tem uma poesia mais
Tem uma poesia amorosa, que é quase uma cópia do que se fazia na Europa. Tá? Ele tem uma poesia religiosa também, que é uma paráfrase, que é uma continuação, que tem o mesmo estilo e a mesma ideologia do que se fazia na Europa. A poesia social está mais associada ao Brasil do século XVII. E este poema aqui tem um caráter social, vejamos. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Aqui existe uma intertextualidade bíblica. O cidadão começa falando que Deus libertou o povo hebreu. Foi poético. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Aqui já existe uma contextualização. Fala-se de um aspecto mais, universal. Deus redimiu o povo hebreu. E aqui Deus é também o Deus da Bahia, na segunda estrofe. Pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Social e bem brasileiro, né? Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? É social. Por quê? O sujeito poético, por intermédio de uma analogia, ele pega uma situação social ruim no Brasil do século XVII, compara com um fragmento da Bíblia e elogia, meu Deus, ele elogia o governo português. Ele se submete ao pacto colonial, inacreditavelmente. Ah, Manuel, boca do inferno. É boca do inferno, sim. Ah, Manuel, ele faz assim uma ruptura, tem um caráter brasileiro. Alguns poemas do Gregório de Matos têm uma ideologia brasileira, sim, que ele critica os portugueses, mas é que ele se submete. Ele fala que a majestade foi boa, então ele está se submetendo ao pacto colonial. Existe uma crítica aos maus governantes. Essa é a ideia. Adiante. Com a elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, é um soneto. O soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por visão cética sobre as relações sociais. Não está feliz porque a majestade tirou o mau governante e colocou o bom governante. Não é cético, cético é descrente. Tá? Ele é feliz. Preocupação com a identidade brasileira. Aqui não. Tá? Aqui ele reitera, reforça o pacto colonial. Alguns poemas vai haver assim, em que ele vai se submeter. É muito claro aqui, ó, ele está elogiando o poder de Portugal, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro. Há governos bons no Brasil, ele está elogiando, e há governos maus. A maioria, a majestade é responsável por isso. Então não há um caráter brasileiro. Crítica velada à forma de governo vigente. Ele critica o governo anterior. Tá? Se houvesse só 3, a letra C seria boa. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Não é filosófico, tá? É social. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Não é filosófico. Não fala-se de prática pagã, fala-se do governante. A letra C faz uma leitura razoável, vou ser honesto, razoável. Por que não é a letra C? A única paráfrase boa, a única leitura boa do poema é a letra C. Por que não é governo vigente? Não é governo vigente, está escrito ali, ó. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? E olha os verbos no passado, na estrofe anterior. Mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Então tem um micro, não compromete, tá? Não é a forma de governo vigente, tem um micro erro, com todo respeito, aqui na questão. Crítica velada à forma de governo, aí seria bom, tá? Mas a melhor alternativa é a letra C. Falei aqui rapidinho do Gregório e vamos adiante. Uma questão aqui do quinhentismo, Ecoute, índio tapuia. Tá? Eu tenho um índio no seu hábitat, o índio no lugar onde ele vive, lá no meio do mato, na selva. Tá? O índio tem aqui, parece que uns alargadores na face. Tá? Ele está é um índio do jeito que ele é, etc e tal. Dá para ver ali até uma cobra ali atrás do índio, tem uma aranha também. Tem até do Raul Seixas aqui. Mas o que me interessa, vamos ver o texto 2.
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Um fragmento clássico da carta de Pero Vaz de Caminha, em que há uma apresentação do índio, tá? Apenas o índio. E há um etnocentrismo aqui. Fala que o índio tem um nariz bem feito, tem um bom rosto, de acordo com quem? Com quem escreveu. Então, o rosto do índio, o nariz do índio, deve ser parecido com o do português. Até porque o português fala que é bom. Tá? Vamos lá. Quinhentismo, questão. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecoute, a imagem, e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que ambos se identificam pelas características estéticas marcantes como tristeza e melancolia. O índio está de boas. Tem uma tristeza. Melancolia é romantismo. Tá? Sofrimento profundo. Quero morrer. Tá? Nada a ver. Não há tristeza. O índio está normal. Tá? Índio. Aqui, ó. Parece que está até meio rindo ali na alegria. Letra A, muito ruim. B. O artista da pintura foi fiel ao seu objeto. É bem realista, acadêmico, representando de maneira realista. Ao passo que o texto é apenas fantasioso. Não. A literatura de informação, ela é denotativa, predominantemente denotativa. Aqui a literatura do século XV e XVI. Falo XV porque a carta foi escrita em 1500. Tá? Os outros textos são do século XVI. É uma literatura denotativa, cujo objetivo é fazer quase que um inventário dos costumes, das madeiras, dos bichos, das águas, do povo. Ok? Muito bem. Então a letra B de bola está incorreta, porque fala que a literatura colonial, a literatura aqui do quinhentismo é fantasiosa. Não é? Aqui não é não, na Carta de Caminha não. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreria um processo colonizador. Apresenta-se o índio. No texto da imagem, um índio lá, índio, sem nenhum traço da cultura europeia ou de aculturação. O segundo texto, que é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha, também apresenta o índio. Se houver só 3 alternativas, eu marcaria a letra C. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Aqui, na carta de Caminha, existe um confronto, sim. Quando fala que são bons rostos e bons narizes, isso é etnocentrismo. Não é? O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é colocar a sua cultura no centro. O que parece comigo é bom. Gosto de funk? Então funkeiro tem atitude. Tá? Gosto de forró? Forrozeiro tem atitude. Então não gosto de sertanejo. Etnocentrismo é valorizar a sua cultura. E, meu Deus, demonizar, criticar a cultura do outro. Aqui existe um confronto, quando fala em bom rosto e bom nariz. Aqui não há confronto algum. Todos os elementos que aparecem na imagem aqui desse Ecoute são elementos indígenas. Só destaco tapuia, de acordo aí com a história, com os dicionários, tapuia, o índio tapuia, era um índio que não vivia no litoral. Tá? Beleza. Índio tapuia não vivia no litoral. Os tupis viviam no litoral. Tupinambás. A letra C é muito boa. A letra D é ruim porque no texto verbal existe um contraste implícito. Na imagem não existe contraste algum. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura. Absurdo, não há nenhum direcionamento religioso. Tá? Quando fala assim, o melhor que se pode, na Carta de Caminha, quando Caminha fala, o melhor que se pode fazer é salvar essa gente. Aí haveria, nesse fragmento, há sem dúvida direcionamento religioso. Marque-se, pois, a letra C de casa.